Olá, olá! Estamos entrando aqui com a nossa live da semana IP, semana iniciando na programação. Vamos esperar o pessoal começar a chegar. A gente está preparando um conteúdo, a gente preparou um conteúdo muito legal para vocês, é isso aí. Nosso convidado especial já está por aqui, Ralph, vamos lá. Vamos convidar ele para entrar aqui com a gente. Bem, o Ralph está chegando. O Ralph é nosso instrutor, para quem não conhece. Vamos esperar ele conseguir conectar. Oi, Ralph, tudo bem? Oi, tudo certo. Tudo bem? Tem algumas pessoas entrando. Pessoal, sejam bem-vindos. Jonathan, André, Juliano. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, Daniel, Clóvis, Elcio, sejam todos muito bem-vindos nessa live que a gente preparou para vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, eu sou diretora de marketing e comercial aqui da Apex e sou responsável pela produção de todo o conteúdo que a gente gera para as pessoas que nos seguem no Instagram, Facebook e para os nossos alunos também. E nosso objetivo hoje com essa live é trazer para vocês um pouquinho de conhecimento sobre a carreira de programador, né? Acho que todo mundo que está aqui assistindo está participando da nossa semana IP, iniciando na programação. É uma semana que a gente preparou com bastante conteúdo, tem treinamento gravado, vamos ter essa live, mais uma na quinta-feira, e a gente está tendo também, vai ter também uma aula ao vivo na sexta-feira, tá? Então agora, eu queria que você se apresentasse, o Ralph, ele é nosso instrutor, ele já é programador há bastante tempo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer, Ralph. Pode ser? Pode ser. Tudo bem, gente? Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Sim, dá para te ouvir. Beleza, então. Gente, então assim, é um prazer estar com vocês aqui nessa live. Como a Fernanda falou, eu já sou desenvolvedor há algum tempo. Desde 2008, eu atuo com o desenvolvimento de sistemas e também lecionando, tá bom? Legal. E hoje você trabalha dando aulas pra gente e você também faz mais o quê, Ralph, como programador? Então, além de dar aula na Apex, eu também atuo na parte de marketing digital, com a parte de Google Analytics, Google AdWords, Facebook Ads, e também com programação front e back-end. Meu foco mesmo é front, usando o Angular, basicamente. Back-end, trabalho bastante com PHP e com Java. Legal. Ralph, nosso objetivo aqui é esclarecer para as pessoas, tá? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer. O Ralph vai responder as perguntas de vocês. Nosso objetivo é falar sobre a carreira de programador em si. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi o teu início nessa carreira. Como é que você conseguiu aprender a programar, né? Talvez colocar assim, de que forma você aprendeu a programar e como que foi o teu passo a passo até conseguir a tua primeira oportunidade como programador. O que você fez? Quais foram os desafios que você enfrentou? Perfeito. Então, meu primeiro curso de informática, para ter ideia, eu tinha uns 13 anos. E eu queria ver se realmente eu gostava de computador, se realmente era o que eu queria. E eu fiz um curso de informática básica e eu gostei pra caramba. Aí, aos 15, a minha mãe me deu de presente um curso de web design. Aí eu adorei trabalhar com HTML, com CSS. Aí, quando eu terminei o curso, estava com 16 anos. Aí eu estava naquela expectativa. Daqui a 2 anos tem faculdade, o que eu vou querer ser? Então, estava bem naquela dúvida. Aí eu pensei, poxa, eu curti TI. Eu gostei pra caramba de web, HTML, Photoshop, essas coisas. Então, quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que, assim, passou uma semana do meu aniversário, já fiquei mandando currículo. Teve uma escola de informática que gostou do meu perfil. Aí eu falei, poxa, dá aula? Tá, ok. Aí me chamaram para dar aula de informática básica e Photoshop. Aí eu falei, beleza. Eu comecei em fevereiro. 3 meses depois, tiveram alguns alunos que falaram, olha, meu pai tem empresa, minha mãe tá abrindo negócio e tal. Você pode fazer um banner, você pode fazer um site? Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos freelancers, dando aula e ficando um freelancer. Só que daí eu pensei em uma coisa bem importante, que é assim,
eu tenho conhecimento legal, mas eu quero expandir. Então, aos 19, eu comecei a focar em mandar currículo para empresas de web. Daí eu lembro que em janeiro eu consegui uma vaga de estágio. Eu até pensei, vou ganhar menos, vou dar minhas aulas à noite, final de semana, quando der, mas eu quero ganhar experiência. E eu fiquei 1 ano como estágio. Nesse 1 ano, eu aprendi praticamente o que eu uso hoje em dia. Então, em 1 ano, eu aprendi JavaScript, PHP, ASP, CSS e marketing digital. Caramba! Aí, Que coisa. assim, até o pessoal começou a falar, poxa, mas você está saindo de professor, ganhando bem até, para ser estagiário, para ganhar talvez 50% do seu salário. Eu falei, eu quero conhecimento. E foi uma boa escolha. Então, eu ganhei menos financeiramente, mas o meu salário futuramente melhorou muito. Então, assim, eu desci um degrau e consegui depois subir 3. Legal. E com desenvolvimento back-end, como é que foi a tua história? Foi depois disso? Você começou pelo front, depois você foi para a parte de back? Então, no meu estágio, eu fui contratado para ser front-end, só HTML puro, HTML e CSS. Só que tinha uma demanda muito grande com o back-end e não tinha programador. Então, o que aconteceu? Minha chefe falou assim, tens interesse? Eu posso te dar um livro, posso te pagar um curso. Eu falei, tenho muito interesse. Então, eu lembro que eu estudava sábado e domingo direto. Até parei de dar aula um tempo, uns 4 meses, e me foquei no PHP. Quando eu saí da empresa, aí eu pensei, eu tenho uma demanda muito grande de sites. Ali que eu comecei a trabalhar como freelancer. Aí foi o PHP, depois surgiu demanda em Java. Java até eu aprendi um curso técnico que eu estava fazendo. Aí meus professores falavam, poxa, você sabe o front-end muito bem e você está aprendendo Java aqui. Eu tenho um trabalho para ti. Aí foi... Aí foram surgindo as oportunidades. Exatamente. Você falou uma coisa legal, que você começou a aprender muito novo, né? A gente recebe aqui na Apex, às vezes, contato de pais ou até mesmo de adolescentes. Eu tenho 14 anos, eu consigo aprender a programar? Eu só tenho 13, 14, 15 anos. Você acha que é interessante para o adolescente, até para os pais do adolescente, incentivarem a aprender cedo? Com toda certeza, viu? Com toda certeza. Eu digo assim, uma idade que é legal, você já pode seguir, é com 12, 13 anos. Tranquilo. Até teve alunos que já me perguntaram, Ralph, eu não sou bom em matemática. Eu odeio matemática. Eu digo, você não tem que ser bom em matemática. Você tem que ser bom em interpretar. Então, se eu souber interpretar um texto e saber o que o cliente precisa, perfeito. A gente vive aqui também uma outra realidade, né? De pessoas mais velhas que estão querendo aprender a programar para fazer uma transição de carreira. Esse é um cenário bastante comum que a gente vê aqui na Apex. A gente sabe que quanto mais novo você começa a aprender, mais tempo, né, você vai ter de aprendizado, mais fácil talvez entrar em um estágio. Qual seria a sua dica para aquelas pessoas que já têm uma carreira, que já passam dos 25, já estão nos 30, 35 anos, que desejam fazer essa transição e iniciar na carreira de programador? Qual a dica que você dá para esse perfil de público? Boa pergunta. Assim, há uns 3 anos atrás, eu lembro que eu lecionei para um jovem, ele tinha 32 ou 33 anos. Ele era formado em contabilidade. Aí ele estava fazendo Java comigo, um curso pago. Aí ele falou para mim, Ralph, será que eu consigo? O que eu falei para ele? Eu disse, olha, desce um degrau. Então, se a empresa, por exemplo, você está ganhando 2.000, se a empresa falar, eu te pago 1.200, se você tiver um start, perfeito. O que ele fez? Ele terminou o curso de Java e ele tinha conhecimento de contabilidade. Aí eu falei, atualiza o LinkedIn e manda o seu currículo em específico para a empresa de contabilidade que trabalha com Java. Então, ele conseguiu uma vaga bem legal. Então, assim, era uma empresa, até posso citar o nome, que é a SCI. Então, eles trabalham com Java lá também. Então, ele falou assim, eu vou ganhar metade do meu salário para começar com um estágio. 2 anos depois, ele começou a ganhar 3, 4 vezes mais que o salário anterior. Então, foi mais ou menos o que você fez também, né? Quando você deixou o Exatamente. parecer
um estagiário. Então, dar esse passo atrás para iniciar, ele é importante para que você tenha uma chance de entrar no mercado. Eu acho muito bom. E o melhor é, você não aprende só a programar, você aprende também regras de negócio. Então, assim, eu já peguei vários sistemas onde a regra de negócio era, por exemplo, para mercado, para logística. Então, hoje os clientes me chamam, Ralf, eu tenho um sistema para o mercado. Eu já conheço a logística, então eu já posso preparar toda a estrutura e que eu não vou ter tanta dificuldade. Uhum. Isso aconteceu agora, não foi? Nesse período de quarentena? Você não foi chamado para trabalhar com trabalho extra? Aconteceu agora, exatamente. Eu tava com alguns projetos, aí 3 dias depois, quando precisei ficar na quarentena, um colega meu falou, olha, tem um mercado aqui que a demanda tá tão alta que eu preciso de programador. Você topa? Falei, topo. Eu estou trabalhando todo dia em cima desse trabalho. Estou home office, mas estou direto. Num cenário onde tem muita gente sendo demitida, na área de tecnologia, os freelancers estão tudo conseguindo trabalho extra, né? Para ter ideia, nos últimos 5 dias, eu indiquei na base dos 7, 8 trabalhos freelancer, porque eu não tenho demanda, eu não consigo. Então, eu estou indicando para amigos, para ex-alunos também. Legal, legal. Ralf, outra coisa que eu gostaria que você colocasse para quem está assistindo a gente, quais são as suas dicas para a pessoa que está pensando em aprender a programar? O que ela precisa se preparar? Você comentou sobre ser bom em matemática. Isso segundo você, não é tão essencial. O que ela precisa ter? Quais são as características dela enquanto pessoa? Qual o perfil dela para conseguir se tornar um bom programador? Perfeito. O primeiro perfil, pelo menos assim, o que eu acho, né? A primeira parte que eu acho que a pessoa tem que ter é ser curiosa. Então, por exemplo, ela tem lá um site, um sistema, clicou num botão, fez alguma coisa, por exemplo. Ela tem que saber, poxa, como é que é feito isso? Se eu fiz uma janelinha abrir, eu consigo mudar a cor dessa janelinha, consigo mudar o tamanho, essas coisas. Então, a pessoa tem que fuçar. Uhum. Essa é a primeira etapa. Até eu digo isso... Exato, eu até digo em sala. Por exemplo, no projeto final de Java, do curso de Java, a gente faz lá uma API com front-end e o back-end. Aí eu digo pro pessoal, não fiquem só nessa API, implementem. Então, até teve um aluno nosso aqui que ele fez uma API parecida com o site da Web Motors. Então, ele cadastrava veículo, ele fazia filtragem, cadastrou imagem, ele pegou o que a gente mostrou em sala e implementou. Porque eu sempre digo, pessoal, pega o seu projeto e coloca no GitHub. É o melhor currículo que você tem. Você mostra para a empresa exatamente o que você aprendeu, o que você sabe. Então, ser curioso é a primeira dica que eu posso dar. E outras dicas? Consegue levantar mais umas 4 para a gente fechar com 5? Tranquilo. A segunda dica é interpretar. Então, por exemplo, a pessoa te pede um sistema simples. Exemplo, eu quero um sistema para calcular uma nota escolar. Aí você tem que pensar, o que eu preciso para fazer essas notas? Quer dizer, são quantas notas? Vão ter matérias, vão ter professores vinculados? Como é que é esse sistema? Então, a pessoa tem que interpretar muito bem qual é a finalidade desse sistema. E também deixar ele prático para quem for trabalhar, porque às vezes é óbvio para mim, que eu sou desenvolvedor, mas não é óbvio para quem está mexendo no sistema. Sim, legal. Então, saber interpretar também é outra dica. Ser curioso e saber interpretar. Uhum. Aí, essa parte da interpretação vai para a terceira dica que eu dou, que é você ter muito cuidado na hora de você programar, porque você trabalha em equipe. Então, você tem que fazer um código legível para você, para a equipe, e um sistema fácil para o seu cliente poder vincular. Exatamente. Legal. É isso mesmo. Ter raciocínio lógico é importante para quem está começando? É muito importante. É muito importante. Tanto que, quando você vai fazer um curso de programação, primeiro tem um curso de lógica, né? Então, assim, realmente ajuda. Às vezes o pessoal até fala, poxa, lógica, tá falando que eu sou burro? Não. A gente só tá tentando, digamos, eu tenho uma rotina. A gente vai tentar quebrar essa rotina e especificar exatamente tudo o que pode acontecer naquela rotina. Então, você tem que ser minucioso, né, nesse sentido. É aquele passo a passo, né? O exemplo de trocar uma lâmpada. Você vai determinar tudo que tem que ser feito
para que ocorra. Legal. Teria mais alguma dica para quem está começando? Uma característica que a pessoa precisa desenvolver nela para que ela tenha sucesso? Olha, a pessoa tem que gostar de praticar. Assim, ó, se a pessoa... Não adianta você pegar um exercício, fazer em sala. Você tem que fazer outros exercícios. E também, uma coisa que eu sempre digo pro pessoal é... Imagina que eu tenho lá um exercício que tem que pegar 3 notas e me dar a média. Show, ok, isso é fácil. Implementa. Ah, tem que informar a quantidade de faltas, por exemplo. Tem uma opção para informar se o trabalho é um bônus. Aí você coloca meio ponto, 1 ponto. Então, poder implementar os seus projetinhos. Isso vai ser muito interessante. Legal. Uhum, legal. Acho que essas dicas são bacanas para quem está começando já a buscar e já focar nisso, então, né? Ser curioso, saber interpretar, ter um bom raciocínio lógico. E a terceira que você deu foi... Trabalhar em equipe, né? Bem. Trabalhar em equipe, buscar o trabalhar em equipe. Legal. Como é que o que você consideraria o maior desafio hoje para quem está começando, para quem, tipo, eu aprendi a programar, eu quero iniciar nessa carreira. O que você considera que é o maior desafio para conseguir iniciar no mercado? Eu vou dizer isso com experiência própria. Frustração. É a pior coisa que tem. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um curso de programação. Eu tinha feito web, mas antes de web eu tentei programação, uns 2 meses antes. Eu me senti burro, porque eu não conseguia fazer nada. Eu via todo mundo fazendo, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Legal. Então, com o tempo eu fui vendo que depois que eu aprendi web, eu falei, não, eu não vou me dar por vencido, eu vou tentar refazer para ver se eu consigo. Então, eu vi que quando eu tinha uma pressão, um professor, eu via a turma toda fazendo e eu lá atrás, eu me sentia muito para baixo. Aí eu fazendo em casa, no meu tempo, eu consegui, assim, aprender mais e ter mais confiança. Então, acho que, assim, frustração e confiança são 2 coisas que o programador tem que tomar cuidado, sabe? Tem que ter um certo carinho. Uhum. Uhum. Exato. Programação é bastante treino também, né? Muito. Vou começar a estudar e aí acontece isso que você falou, não tô dando conta, não tô conseguindo, isso não é pra mim. A gente já teve, né? São raros os casos, mas nós já tivemos caso de aluno que fez o treinamento, chegou no final, cara, isso não é pra mim, né? Quando na verdade, como você comentou, a gente tá falando de uma coisa que você precisa treinar, né? Você tá aprendendo, estaria errado a gente associar que você tá aprendendo novamente a ler e escrever numa nova linguagem? Ou é isso Eu acho que é isso mesmo. Eu digo para todo mundo, você vai aprender uma linguagem de programação, você está aprendendo um idioma. É a mesma analogia. Do zero, né? Porque você tem que aprender a juntar os códigos e formar as frases para que o sistema rode, né? Exato, então, exato. Persistência seria uma característica importante para você, para muito. Legal. Com certeza. E para conseguir uma vaga, para entrar no mercado, você teria alguma dica? Tipo, eu aprendi a programar. Agora o que eu tenho que fazer? Porque a gente sabe que tem muita oportunidade aberta em Blumenau, né? A gente vai dar um Google, você vê que tem sempre mais de 100 e poucas vagas abertas em Blumenau. Porém, a gente também vê um outro lado de muitas pessoas que aprenderam a programar e não conseguem entrar nessas vagas porque não tem experiência, né? Então, qual dica você daria para a pessoa? Poxa, eu aprendi, eu venci os meus limites, eu fui persistente, eu tive um bom raciocínio lógico, eu aprendi a criar projetos, eu tenho os meus projetos, mas eu nunca trabalhei na área. Então, eu não consigo uma oportunidade porque eu não tenho experiência. Qual dica você daria para essa pessoa? Tem 3 dicas que até eu passo para alguns alunos e alguns deles conseguem vaga tranquilamente. Primeira dica, LinkedIn. Sim. Deixar LinkedIn atualizado. Primeira dica. E juntamente com o LinkedIn, claro, você não vai atualizar só o LinkedIn. Eu sempre digo, pessoal, atualiza o LinkedIn e adiciona o pessoal do RH das empresas que você tem interesse. Então, assim, aprendi Java. Então, você vai adicionar pessoas do RH ou pessoas relacionadas a um projeto que você conheça, a um analista, um arquiteto de software. Você adiciona e você manda uma mensagem para aquela pessoa para mostrar que você tem interesse, que você realmente quer entrar na área. Então, mesmo não tem essa pessoa. Não, até tem vários alunos nossos que conseguiram dessa maneira. Legal. Eu digo, não tenha medo. O máximo que vão fazer é não ler. Ou falar, olha, não tem nesse momento a oportunidade, né?
vão ver que você tem proatividade, que você está indo atrás. E além do LinkedIn, qual outra forma? GitHub. Deixar os projetinhos no GitHub. Para quem não sabe, para quem está seguindo a gente ainda não é aluno, ainda não começou a estudar programação, você pode explicar de forma bem resumida o que é o GitHub? O GitHub pensa o seguinte, imagina que você tem um site com várias pastinhas. Cada pastinha é um projeto, um exercício. Então é como se fosse uma pastinha do seu computador, só que online. Qualquer um tem acesso. Uhum. Entendi. É um repositório, né? É um repositório, exatamente. Deixar salvos os códigos que eles fizerem. Isso. E ele é aberto, o recrutador consegue ver o que eles fizeram. Justamente. E o mais legal do GitHub é que cada projetinho que você coloca, do lado vem a linguagem. Então, a pessoa consegue ver, é HTML, é JavaScript, é Java, C Sharp. Então, a pessoa consegue ver exatamente quais são as suas skills, quais são os seus conhecimentos aí disponíveis. Legal. Você conseguiria pontuar para a gente quais são os principais desafios para conseguir crescer na carreira? Tipo, eu sou programadora, eu consegui uma vaga. Quais são os desafios da carreira de programador, ao teu entendimento, né? Qual que tem sido a maior dificuldade dos programadores hoje? Então, uma coisa que eu posso dizer atualmente, né, eu trabalho muito com terceirização também em empresas. Então, muitas empresas de Blumenau, às vezes, me contratam para ficar dentro da empresa, atuando em projetos. E eu vejo um grande problema em comunicação. Então, assim, muitas vezes o programador não é muito comunicativo. Ou ele não chega e fala para você, tá com dúvida, tá com dificuldade? Eles pensam, se ele tá aqui, ele sabe. E às vezes a pessoa fica acanhada, fica falando, poxa, será que eu vou pedir ajuda? Não vai ficar mal para mim? Vai ficar mal se você não entregar o projeto, né? Isso vai ficar mal. Agora, perguntar, não tem problema. Então, esse eu vejo que é um problema muito grande. Então, ter humildade de reconhecer que não sabe ou que tem dúvida e pedir ajuda seria um dos desafios. Sim. Legal, legal. E sobre as coisas boas, vamos falar de coisas boas, né? A gente sabe que essa é uma carreira com muitas oportunidades, né? Tem oportunidade de você ter um bom salário, tem oportunidade de você crescer, tem oportunidade de trabalhar no exterior, ter teu próprio negócio. Quais são as oportunidades que você enxerga para quem está pensando, né? Eu estou pensando em ser programador, não sei ainda. Como é que você mostraria o lado bacana, as coisas legais dessa carreira? Olha, tem N opções, né? O bom, primeiro, é que você tem um crescimento muito grande. Então, assim, dependendo do projeto que você atua, do seu conhecimento, da sua networking, você vai migrando de projeto para projeto ou de empresa para empresa. Então, o crescimento é muito rápido, né? Dependendo aí do seu nível com as linguagens. E o legal disso é que, assim, você consegue ver o que cada empresa tem de bom para te oferecer. Para ter ideia, teve colegas meus que já ganharam bonificações como viagens, prêmios em dinheiro, assistir a Champions League. Então, dependendo da empresa, você tem esses benefícios. Uhum. E eu acho que... Pode falar. Empreender na área de software, na área, né? Vou criar meu próprio app, vou criar minha própria fábrica de software. Como é que é o mercado para quem quer empreender nessa área? Olha, é um mercado muito amplo, né? Porque quando a gente pensa, talvez, em um aplicativo, por exemplo, a gente vai na Google Play ou na Apple Store e a gente fala, já existe esse aplicativo. Mas, às vezes, ele não é tão bom. Ou talvez está faltando alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa fica com medo, fica com receio. E, assim, o mercado é muito grande, é muito amplo mesmo. Eu digo assim, se a pessoa tem um nicho de mercado e a pessoa tem um conhecimento, vai fundo. Eu acho que, assim, às vezes a pessoa fala, eu tenho uma ideia, mas a pessoa não pesquisa nicho, não pesquisa quais são os requisitos, quais são os possíveis clientes, quais vão ser as principais dificuldades. Então, assim, é legal a pessoa ter um plano de negócios, pensar exatamente, vale a pena programar isso? Vale a pena eu investir meu tempo? Aí, show de bola. Bacana. Outra opção de empreender é você ser, tipo, um PJ, né? Um freelancer. Sim. Você não vai abrir tua fábrica de software, você não vai criar teu próprio app, mas você vai ser um prestador de serviços. Né? Você pode ser contratado pelas empresas para criar o software da demanda delas. Isso também é uma forma de empreender, né? Exatamente. Por exemplo, se a gente for ver essas empresas grandes,
grande maioria tem fábrica de software. Então, você faz software sob medidas. E esses softwares, né, muitas vezes você tem que fazer em tempo muito curto, 3 meses, 2 meses, e eles não têm programador. Então, é muito normal eles chamarem, no caso, serviços terceirizados. Legal. E as oportunidades no exterior? O que você sabe dizer para a gente sobre as oportunidades que existem? A gente sabe que a linguagem de programação ela é universal, né? Então, você consegue Sim. programar em Java no Brasil, no Canadá, na Alemanha, você programa em front. Em qualquer lugar do mundo é o mesmo jeito de programar. Como são essas oportunidades do exterior? Então, voltando à ideia do LinkedIn. Para ter ideia, eu estou com um projeto semanal de mais ou menos de 12 a 20 horas, que é para uma empresa da Bélgica. Então, eles me encontraram lá. E, inclusive, essa semana, ou melhor, semana passada, uma empresa da Alemanha entrou em contato comigo por conhecer React, no caso. Então, assim, o pessoal está indo em cima, ok? Então, assim, tem muita oportunidade. Eu conheço vários programadores aqui do Blumenau que estão em Dublin, estão em Portugal, Alemanha, então Bélgica também. Então, assim, tem muito mercado. O problema ali é o idioma, porque muitos pedem inglês. Ou alemão. Exatamente. Bacana, mas oportunidades tem, né? Nós temos alunos também. O William foi um aluno nosso de C Sharp, que hoje está numa empresa na Irlanda. A gente tem instrutor que está fora, né? O Thiago, que é quem vai dar aula ao vivo para o pessoal na sexta-feira. Ele vai dar uma aula de tira dúvidas de lógica da nossa semana IP. E ele estava em Portugal, agora ele está na Colômbia. Então já está, né, passeando por países e trabalhando na área de programação. A gente falou das oportunidades para empreender, para ir para o exterior, de ser freela, né? E eu acho que seria bacana se você conseguisse pontuar para a gente, por exemplo, eu não quero nada disso, eu quero trabalhar numa empresa, né? Então, como que eu posso construir uma carreira e evoluir? Porque hoje a média salarial de um programador júnior gira em torno de R$2.000, mais ou menos, né? Algumas empresas um pouco menos, outras um pouco mais. Claro, R$2.000 não é muito pouco, mas é pouco para sustentar uma família, por exemplo. E a pessoa que aprende a programar, ela precisa pensar no futuro, né? No ponto B dela, né? A gente costuma sempre falar para quem procura aqui na PEX que hoje você tem um ponto A, que é a tua atual carreira. Você sonha em se tornar um programador. Então, se tornar um programador vai ser o seu ponto B. E você precisa planejar como que você vai sair do ponto A para chegar no ponto B. Só que quando você se torna um programador, não é mais teu ponto B. Aquilo lá se tornou teu ponto A. Né? E você não pode ficar preso nele. Você precisa ter um novo ponto B, que seria o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Né? Como que se daria esse crescimento de um programador dentro de uma empresa de software? Eu entro como júnior, depois de quanto tempo, quais skills que eu tenho que ter para virar um pleno, depois como que é essa escada de desenvolvimento? Ótimo. Então, tem várias maneiras. A maneira que eu acho mais fácil, né, para você poder pegar um cargo mais alto, etc., é conhecer regras de negócio da empresa. Então, assim, se a empresa ela tem um software de gestão, você tem que conhecer muito bem a regra de negócios, porque a partir dali você já pode ser um analista ou um arquiteto, por exemplo, ok? Agora, a parte, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu quero me focar em programar, não tanto na regra, eu quero mais conhecer programação. Então, é legal você conhecer uma linguagem e várias frameworks daquela linguagem. Então, por exemplo, conheço Java. Então, vamos tentar conhecer também o Spring, o Hibernate, o Vertex, dentre outras, para você ter um baita leque, ok? Então, isso vai ser legal. Os frameworks, eles trabalham em paralelo com a linguagem, né? Eles são, tipo, bibliotecas para linguagem, é isso, né? Justamente. Tá, pode continuar, desculpa. Não, sem problema. Então, assim, não conhecer só a linguagem, mas também as bibliotecas, os frameworks para poder, no caso, facilitar o desenvolvimento. E também pensar um pouco no front. Então, assim, eu tenho um back legal feito em Spring, em Spring, em Vertex, entre outros, eu tenho que me comunicar. Então, assim, o que a empresa usa? Ela usa Vue, React, Angular. Então, estudar ferramentas que a empresa está utilizando. Ou até ferramentas que podem se tornar, no caso, meio que universais. Por exemplo... Exato. Por exemplo, o React, há um ano atrás, era inferior ao Angular. Hoje, o React está bem superior. Então, quem conhecia o React
tem um mercado agora absurdo. A gente está falando de várias empresas. Legal, bacana. Então, como desenvolvedor, eu posso planejar minha carreira me especializando na linguagem. Se eu quero ficar só criando código, eu me tornaria um programador júnior, depois um pleno, depois um sênior, é isso? Isso, júnior, pleno, sênior, e depois você pode ser um analista. Um analista de desenvolvimento. Isso. Explica pra gente de forma rápida qual a diferença entre ser um programador e ser um analista de desenvolvimento. Ótimo. Antes disso, a gente tem, só para pegar, tem programador, né? Analista, e tem um analista desenvolvedor, ou analista desenvolvimento. O programador, ele só desenvolve, só programa. O que é um analista? O analista, ele vai dar as ordens para o programador. Ele que vai falar, olha, cria a função X, essa função tem que retornar tal coisa, ou cria um banco de dados com essa característica. Então, o analista, ele planeja e o programador desenvolve. Entendi. O analista não programa. Assim, raramente. Ele só vai programar, colocar a mão na massa, quando realmente ele for a única alternativa. Uhum. Mas ele tem que entender de programação. Tem que entender de programação, tem que. E o analista desenvolvedor? É a fusão. Uhum. É o cara então a pessoa... Exatamente. Então, assim, é como se fosse, por exemplo, vamos dizer, um engenheiro. Ele vai fazer a planta, ele vai assinar e ele mesmo vai colocar a mão na massa. Entendi. E o arquiteto e o engenheiro de software, qual a diferença dos dois? E o que eles fazem? Perfeito. O arquiteto de software, geralmente, ele é um cargo muito alto pensando na elaboração do sistema. Então, por exemplo, vamos imaginar que hoje a Apex é um sistema para controlar as faltas dos alunos, as notas, etc. O que o arquiteto vai fazer? Ele vai pensar qual é o banco de dados, qual é a linguagem e como é que vai ser cada módulo. Módulo de professor, de aluno, etc. Mas o arquiteto tem um plus, que é: e se a Fernanda ou o Juliano me pedir um aplicativo? Então, temos que já pensar no futuro. Uhum. Então, o analista, ele veio agora. O arquiteto já vai pensando em larga escala. E se a Apex criar filiais, por exemplo? Então, a gente pode dizer assim, que é arquiteto, depois vem o analista e depois vem o programador. E o engenheiro? Já o engenheiro, basicamente, a lógica dele é assim, imagina que você vai criar um sistema. Ok. Eu posso fazer verificações no sistema como performance, o sistema está rápido, está lento. Por que ele está lento? O engenheiro vai procurar essas falhas. Basicamente, é isso que ele vai fazer. Claro, tem muito mais a fundo, mas basicamente a base é isso, tá? E todos eles precisam entender de programação. Todos eles têm que saber programação, exatamente. Existe uma outra função que é possível ocupar enquanto programador? Eu posso ser apenas programador, posso ser analista, posso ser engenheiro, posso ser arquiteto. Existe alguma outra função? Olha, tem teste de software, que é bem interessante. A pessoa tem que ter lógica, basicamente, mas não precisa conhecer programação. Isso que é legal. Então, é um programador. Exatamente. O que acontece? Vamos imaginar que você tem lá um campo de login, e-mail e senha, e você vai fazer um teste. Qual é o conhecimento lógico que você tem que ter? O que o e-mail tem? O e-mail tem arroba, e-mail tem ponto, e-mail não tem cedilha. Então, esse tipo de coisa o analista tem que pensar para fazer testes. Entendi. Legal. Então, é uma outra vertente. Legal. Ralph, tem alguma outra coisa sobre a carreira de programador que eu não tenha te perguntado que você acha que era legal deixar registrado aqui para o pessoal que está acompanhando a gente? Vamos ver. Eu acho que, assim, basicamente, o essencial a gente comentou aqui, tá bom? Basicamente. As linguagens que você entende que estão mais atuais no momento? Assim, estou começando a aprender a programar, não escolhi uma linguagem ainda. O que você sugere quando a pessoa está em dúvida disso? Eu quero falar contigo de front, back e full stack também, tá? Mas qual a linguagem que você recomenda para quem está começando? Tipo, eu quero, mas eu não faço ideia, não sei, não sei qual linguagem está em alta. Quais você recomenda para o pessoal? Então, a gente tem que pensar qual vai ser a abrangência, né? Então, assim, se você pensar nível Blumenau região, praticamente é C# e Java. São as duas linguagens que estão em mais alto nível aqui na região. Agora, pensando já nível Brasil, a gente já pode colocar o Python no meio.
Sim, a gente já tem visto até em Blumenau bastante demanda de Python, né? Python ainda em Blumenau é muito pequeno, porque assim, de empresa grande tem só 2 ou 3 que eu conheça, né? Quando a gente diz Brasil, por que o Python é tão grande assim no Brasil? Por causa das startups. Muita startup usa Python, porque é uma linguagem fácil de aprender e basicamente você faz tudo com ela. Então você faz interação com o servidor, você faz página web, então é uma linguagem muito legal nisso. Legal, bacana. E a gente esqueceu de falar aqui, né? Era para eu ter te perguntado antes, estava aqui na minha lista. Explica para quem não sabe o que é desenvolvimento front, o que é desenvolvimento back e o que é o full stack. Perfeito. Então, assim, o front-end é quem gosta de trabalhar com a parte, como o nome já diz, né? Front, a parte estética. Então, uma tabela, uma imagem, texto, trabalhar com borda, animações, cores, é o que o usuário vai basicamente utilizar. Esse é o front-end. Ele É o que eu atuo layout, atualmente. né? Exatamente. Então, assim, você está navegando num site, por exemplo, pega um site do Terra, por exemplo. A logo está à esquerda, tem uma pesquisa à direita, tem, sei lá, várias propagandinhas. O front-end que fez isso. O front-end que pensou. Borda arredondada, fundo branco, bordinha preta e assim por diante. E quais são as tecnologias que um programador front utiliza, no geral? Beleza. O que é importante a gente pegar aqui? Quero ser front-end. Primeira coisa, HTML, que é estrutura. Então, HTML é exibir um texto, uma imagem, criar um linkzinho, uma tabela e etc. Segundo, CSS. O CSS é estilização. Então, ele vai dar uma sombra, uma cor de letra, uma cor de fundo, etc. E depois, JavaScript, para fazer as interações. Clicou no botão, mudou uma cor, abriu uma janelinha. Isso é o básico do básico para você um front-end. Depois, você tem que aprender alguma framework. Então, trabalhar com React, com Angular, com Vue, dentre outros. Bacana. E o back-end? Então, o back-end é a parte que você, no caso, tem toda a regra de negócios. Então, ali você tem uma linguagem de programação, o Java, o PHP, o Python, o C Sharp e também o banco de dados. Essa parte o cliente ele não vê. Então, assim, quando você tem um campinho, nome e e-mail, perdão, nome e senha e um botão, isso é o front. Quando eu clico no botão para verificar se o usuário existe ou não, por exemplo, isso é o back-end. O back-end retorna a resposta se a pessoa pode fazer o login ou não, por exemplo. Legal. E o full stack? Então, a gente diz que esse é o psicopata, porque ele tem as duas vertentes. Ele sabe front e ele sabe back-end. Então, assim, é uma pessoa que, se você pedir para fazer algo front, algo back, ela vai saber lidar. Legal. Ele é um profissional melhor reconhecido também, né? Porque ele tem duas skills bem importantes. Exatamente, porque assim, o que quebra muitas vezes o programador é que assim, não adianta você fazer um back-end muito bom, bem estruturado, etc., se você não tem uma boa interação com o usuário. Se o usuário não tem uma tela bacana, uma mensagem. Então, por exemplo, o login deu falha. Por que deu falha? Foi o usuário incorreto? Foi a senha? O que aconteceu? Então, a pessoa que tem dessas duas skills, back e front, é um profissional muito bem reconhecido no mercado. Legal. Pessoal, quem está assistindo a gente, não sei se vocês têm alguma pergunta, se quiserem postar aqui, eu estou olhando. Estou vendo o pessoal que entrou. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode mandar aqui que eu vou perguntando, tá? Tem uma pergunta aqui do Cado Vargas. Ele falou, tenho 34 anos, comecei esse ano análise e desenvolvimento de sistemas. Acho que sempre é hora de investir. Bacana porque ele falou que começou a estudar faculdade com 34 anos. Dá Legal. uma dica para ele, Ralph, como ele pode proceder, né, com essa idade, começando a estudar agora. E fala um pouquinho pra gente também da questão da faculdade, porque a faculdade ela é muito importante, ela te dá um baita conhecimento. Né? Mas acho que ela acaba demorando para te entregar esse conhecimento, né? Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente, para o Cado Vargas. Perfeito, boa pergunta, viu? E parabéns por entrar na área, né? Então, assim, ó, uma coisa que eu vou dizer, eu digo para todos os alunos, né? Eu quero fazer faculdade, etc. Eu digo, faz um curso de programação antes. Por quê? A faculdade, ela não te ensina a programar.
ela te ensina, no caso, até a base. Então, por exemplo, você vai ter uma teoria muito boa na faculdade. Agora, prática, infelizmente, a faculdade não vai te dar esse conceito tão abrangente. Então, assim, ó, quando eu fiz meus cursos profissionalizantes de programação, eu aprendi bastante. Quando cheguei na faculdade, não foi tão complexo para mim. Mas meus colegas que não sabiam programar nada, eles patinavam bastante. Então, assim, a pessoa praticar em casa, fazer um cursinho, algo do gênero, isso dá uma ajuda muito grande na faculdade. Porque, como eu falei, você tem mais teoria do que prática na faculdade. Não, isso mesmo. O Mikael Anthony falou aqui pra gente, essa aula de raciocínio é complicada. Que dicas você daria para quem tem um pouco de dificuldade com raciocínio lógico? Só aproveitando que dentro da área do aluno da nossa semana IP, quem está participando da semana iniciando na programação, a gente tem uma aula muito bacana gravada pelo nosso instrutor Thiago, onde ele está dando dica para você aperfeiçoar esse raciocínio lógico, tá, Mikael? Se você ainda não tá, cai para dentro, que você pode ter acesso a essa aula ainda, tá? Mas seria legal você falar também, Ralph, como que a pessoa pode desenvolver esse raciocínio, não pensando na lógica de programação, mas no próprio raciocínio lógico. Ótimo. Então, assim, ó, uma dica que eu acho bem legal, assim, é você fazer, talvez, um passo a passo do seu dia a dia. Por exemplo, vou fazer uma receita, sei lá, de um bolo, por exemplo. Você descrever o que você faz. Então, por exemplo, estou na cozinha. Vou chegar e vou pegar os ingredientes? Não. Você vai abrir a geladeira, vai pegar o ovo, vai na despensa, vai pegar farinha, vai procurar vasilha. Então, assim, especificar passo a passo, porque a programação, ela é assim. Então, assim, até você pode pensar no seu dia a dia ou até mesmo num sistema. Por exemplo, um Facebook. Vou fazer um login. Tá, pera, antes do login, o que você tem que ter? Uma telinha com e-mail, senha e um botão. Beleza, depois disso, o que acontece? Vai ter uma parte para verificar se o usuário é válido ou não. Então, destrinchar em pequenos módulos, ser bem específico. Se funcionar, faz o quê? E se errar? Sabe? É esse tipo de coisa. Ser questionador é uma coisa importante também, né? Na carreira de programador. Por que isso é assim? Sim. Por que isso vai lá? Onde que isso vai? Essa é que você comentou da curiosidade, né? Eu tenho um problema muito grande, eu tinha, melhor dizendo, um problema muito grande, que era assim, o professor ensinava uma coisa na programação, mas eu falava, e se acontecer tal coisa? Aí ele falava que no meu caso eu ia demorar mais a aprender, porque assim, eu perguntava muito. Então, assim, eu pensava muito além. E se o sistema for grande, o sistema for médio, qual vai ser a ação? Então, assim, você tem que se questionar mesmo. Você tem que pensar em todas as possíveis alternativas que podem acontecer. Legal. O Thiago Redes também comentou sobre a questão da lógica. Ele falou que para ele a lógica é sempre um tabu. E ele pergunta como superar isso no início dos estudos de programação. Acho que é treino, não é, Ralph? Não é treinar, fazer exercícios. É treino, mas uma dica que eu acho bem legal é a pessoa ela não se cobrar muito. Então, por exemplo, aprendi um conceito, quero praticar. Mas não estou conseguindo. Desliga um pouco, relaxa, vai dar uma volta, toma uma água, vê uma TV, vê uma notícia, um filme, depois volta. Isso ajuda pra caramba. Para mim, ajudou muito. Isso é importante também, até para nós que somos programadores, desenvolvedores, isso acontece muito. Teve uma vez que eu fiquei umas 2 horas procurando um erro no meu código. Fiquei. Aí eu falei, não, chega, eu vou jogar um pouquinho. Aí eu fui jogar, fiquei uma meia hora jogando. Quando eu voltei, eu fui ver que era um ponto e vírgula. Pense numa pessoa da vida. Então, assim, às vezes a pessoa tem que dar um tempo para ela mesma. Então, assim, vocês estão começando, tudo mais, a lógica é complicada no começo, eu sei como é, mas uma dica que eu acho legal por exemplo, peguei um tutorial, show. Mas estou com dificuldade. Talvez você procurar uma outra literatura, procurar um outro tutorial, às vezes um outro exemplo já abre sua mente. Legal. Ter alguém do seu lado que sabe programar, que entende de programação, é importante nesse momento de aprendizado? Então, até às vezes o pessoal comenta comigo, Ralph, eu vou fazer faculdade EAD, por exemplo. É legal? Aí eu digo, então, gente, se você já tem o conhecimento, ok.
Agora, ter uma pessoa ao seu lado para dizer, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, mas futuramente pode dar problema, é algo diferenciado. Então, assim, nessa parte básica, introdutória, principalmente lógica, eu acho essencial você ter alguém do seu lado, ok? Então, assim, eu acho que agrega mais a você. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui, essa vai ser a última, tá? Para a gente depois poder, então, já ir encerrando. Kane Oliver. A minha dúvida é sobre a primeira empresa, por exemplo, por ser empresa grande e reconhecida ou empresa pequena. Qual a diferença e qual a dica? Bem boa essa pergunta, viu, Kane? Porque tem diferença você começar numa empresa grande e numa empresa pequena, né? Qual a sua recomendação, Ralph? Vamos lá. Então, assim, ó, a grande vantagem de você começar numa empresa pequena é que você vai ter diretamente contato, geralmente, com o dono da empresa. Então, a empresa vai crescendo, o dono, no caso, vai também aumentando o seu cargo. Então, assim, e o legal é que você fica diretamente em contato com as pessoas que são chaves na empresa. Então, você consegue ver as dificuldades da empresa, qual é o futuro dela. Então, a pessoa quer fazer um software de gestão internacional ou latino-americano. Então, você consegue, no caso, ter uma visão juntamente com o dono. Isso é muito legal. Então, assim, para quem está começando tiver uma oportunidade dessa, eu acho ótimo. Agora, empresa grande. Empresa grande é legal, porque assim, já é uma empresa estruturada, eles geralmente já te dão vários benefícios. O problema é você ser reconhecido e ter contato. Porque às vezes é assim, já aconteceu comigo, de eu ter experiência em uma determinada linguagem, e meu colega não ter tanta experiência quanto eu. Mas ele tinha network, ele conhecia alguém lá dentro da empresa que ele foi lá e subiu de cargo e eu fiquei no mesmo. Entendi. Então, tem isso também. A gente sabe que as duas têm suas vantagens e suas dificuldades, né? Mas é uma coisa que a gente também sempre coloca aqui para os alunos da Apex, Kane, que a gente vai dar essa dica para vocês aqui também. Quando você está começando, você tem duas coisas que fazem diferença para o seu início e para que você possa crescer, né? É você buscar uma oportunidade numa empresa que você já conheça a regra de negócio, que é o que você comentou, né? Poxa, eu já conheço de logística, eu aprendi a programar agora. Vou trabalhar numa empresa que faz software para logística. Né? A gente já teve alguns casos na nossa escola que a pessoa era enfermeira, nada a ver com programação. Quis mudar, aprendeu a programar, foi trabalhar na Philips, que tem um software de hospitais. Né? Então, entendia, conhecia aquele software e foi trabalhar na empresa que era da expertise que ela tinha. Né? A gente já teve um outro que era da área de logística. Então, essa é a primeira dica, né? Buscar uma oportunidade na empresa onde você já conhece do negócio. Né? E a outra dica que a gente sempre dá escolha começar pelas pequenas, porque o seu crescimento vai ser maior, você vai ter mais oportunidade de aprendizado. Né? Dentro de uma empresa grande, você tem muita vantagem. Pô, ela é bem vista, tem vários benefícios, mas você vai ser mais um dentro de uma equipe enorme. Né? E aí é aquilo que você comentou, se você não tem network, você vai conseguir crescer, mas vai ser mais difícil. Você está numa empresa pequena, o fato de você estar do lado do proprietário, de você estar do lado... Você tem chance de crescimento. Inclusive, na quinta-feira a gente tem mais uma live onde a gente vai falar mais um pouquinho sobre a carreira de programador. E quem vai estar com a gente é o Gustavo, que é um outro instrutor da Apex, que já foi aluno da Apex e aprendeu. E ele cresceu muito rapidamente. Em menos de 2 anos, ele se tornou um arquiteto de softwares. Por quê? Porque justamente ele começou sua carreira em empresas pequenas. Então, ele foi visto, conseguiu se desenvolver, conseguiu evoluir, e onde conseguiu esse rápido crescimento na carreira. E é um pouquinho sobre isso que ele vai falar pra gente na quinta-feira também, tá? Ralph, você quer colocar mais alguma coisa pra gente? Olha, o que eu posso dizer pro pessoal assim, primeiramente, parabéns por estarem vendo essa área. TI é uma área que tem muito crescimento, isso é um fato. E assim, eu digo por mim, às vezes eu estou aprendendo uma programação, estou aprendendo um framework ou uma regra de negócio, às vezes dá aquele desespero. Por exemplo, isso não é para mim. Não desiste. Descansa, dá um tempo, tá? Não se menospreze. Tome muito café. E assim, se você tiver dificuldade, nunca guarda para você. Pesquisa, procura alguém que já trabalhou com aquela ferramenta, aquela linguagem, tira dúvida. O programador, eu acho que não pode ser uma pessoa fechada. Assim, ficar dependendo de Google, eu acho assim, é legal,
mas se você tiver contato com alguém que já vivenciou, é muito melhor. É uma visão muito mais ampla que você vai ter e você não vai perder tanto tempo. Então, assim, ter essa proatividade, não deixar a bola cair, né? A pessoa tem que realmente ter um foco e um objetivo. Legal. Muito obrigado, Ralph. Quero te agradecer, tá? Por se disponibilizar teu tempo, para estar aqui ensinando mais um pouco, né? Mesmo nesse período de quarentena, repassando o teu conhecimento para quem segue, para quem acompanha a Apex. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Para quem está aqui, faz parte da Semana IP, na quinta-feira a gente tem mais uma live, onde a gente vai conversar com o Gustavo. Se você ainda não está participando da Semana IP, nossas aulas são gravadas, dá tempo de você assistir. Então, entra no nosso site, ou aqui mesmo no nosso Instagram, a gente deixou um post onde você comenta, a gente te passa o link, ela é gratuita. O objetivo é ajudar você a se envolver um pouco mais nesse universo da programação. Tem curso do Ralph lá dentro também, ensinando vocês o que é o Git, o que é o GitHub. E na sexta-feira a gente vai ter uma aula que não vai ser live, vai ser uma aula só para quem está inscrito. A gente tem 150 inscritos, mais ou menos. E essa aula vai ser para tirar dúvidas do curso de lógica de programação. Então, se você está participando da Semana IP, você tem acesso a um curso de lógica de programação gravado. Anote as suas dúvidas, porque na sexta-feira você vai tirar dúvidas mesmo. E o que é um laço de repetição? Na aula de variável, eu fiquei com essa dúvida. Na aula de funções matemáticas, eu não entendi isso daqui. O professor vai estar lá para ter bem esse papel que o Ralph comentou, de ser o teu mentor. Você está estudando, você fez uma aula gravada e você vai ter dúvidas. Então, aproveite para anotar que na sexta-feira a gente vai mandar no e-mail de vocês o link da aula. E aí vocês vão poder tirar essas dúvidas, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente. Muito obrigada, Ralph. Bom descanso, pessoal. Bom descanso. E até quinta-feira. Obrigado, Tá? Fernando. Um abraço. Bons estudos para todos, viu? Quero fazer uma foto nossa, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui para fazer uma foto. Faz um... Beleza. Muito obrigado, Ralph. Bom descanso. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.